Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um assunto bastante pedido no canal e muito polêmico também, principalmente para quem é ex-CCB, que é sobre o uso do véu. Tem vários comentários em vários vídeos meus e tem pessoas que me mandam mensagem diretamente pedindo exatamente esse assunto, falar sobre o véu. Bom, eu pretendo trazer aí uma análise bíblica sobre esse assunto, né? Destacar aí os principais pontos e deixar em aberto para que vocês me digam, baseado no que eu falei, no que eu tratei aqui, o que que vocês acham? O véu ele é necessário? O véu não é necessário? Bom, só que antes eu preciso te pedir. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, é muito importante. Curtir e compartilhar o vídeo. Por quê? Porque isso é um mecanismo pelo qual o YouTube entende a relevância tanto do canal quanto do vídeo e da mensagem do canal. Então isso faz com que chegue a muito mais pessoa. Para você não custa absolutamente nada. É só clicar aí em se inscrever, curtir, compartilhar e isso ajuda a mensagem do canal se espalhar. Meu objetivo aqui não é ter o canal gigantesco, nada disso, mas é que a mensagem propagada chegue a mais pessoas possíveis, tá certo? Então, com isso, você vai estar contribuindo, ajudando com o canal para que ele cresça e a mensagem, obviamente, seja anunciada a muito mais pessoas, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui, eu fiz algumas anotações. O que que acontece? O vídeo de hoje, o que que eu vou fazer? Vou gravar direto, possivelmente não vou fazer nenhum corte, eu vou fazer como se fosse uma live mesmo, porque eu acho melhor fazer dessa maneira, tá bom? Então, se vocês ficarem com dúvida, qualquer coisa, não se esqueça, coloque aí comentários no campo de comentário, tanto ficando com dúvida, quanto de repente você quer ajudar, complementar alguma coisa, tudo isso é muito importante. E muitas das vezes também tem questões, tem perguntas nos vídeos, então vocês que são assíduos do canal também ajudem a responder essas perguntas, tá? Pode responder lá, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Primeiro eu vou compartilhar a tela, colocar o texto ao qual a gente vai conversar sobre, que é a referência que a gente tem do véu nas Escrituras, tá aqui em primeiro aos Coríntios, no capítulo 11, como está aqui na Bíblia, né? Então ele vai até o versículo, deixa eu ver aqui, até o versículo 16. Então, basicamente, esse texto aqui, essa parte desse texto, eu não vou ler ele todo agora, mas eu vou ler de acordo com o que a gente for conversando, tá bom? Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui, a gravação tá ok, tá tudo certo. Então, beleza. Então, vamos lá. Ahn, A primeira coisa, e aliás, a razão pela qual as pessoas perguntam muito sobre o texto, né, de Coríntios, é porque, principalmente quem é ex-congregação ou ex-CCB, ele tem o uso do véu como uma doutrina apostólica. Então, isso é incutido na cabeça das pessoas desde criança, no meu caso, desde que eu basicamente que eu nasci, isso é incutido na cabeça das pessoas e é muito comum entre os membros essa ideia de que isso é uma doutrina apostólica, então sem a qual você tem digamos assim, tem a sua união ali com Deus, a sua comunhão com Deus de alguma maneira, com alguma interferência, quem não usa o véu. Então a gente vai dar uma analisada no texto, né? E justamente para a gente tentar extrair disso e verificar se realmente é por esse caminho mesmo que as coisas. A primeira pergunta, aliás, que a gente tem que se fazer: realmente isso é doutrina da igreja? Então, eu vou dar uma passada bem rápida aqui no texto para que fique claro aí para todo mundo, ó. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu vos louvo, irmãos, de que em tudo vos lembrais de mim e retém de minhas ordens, assim como eu vos entreguei. Mas quero que saibais que a cabeça de todo homem
é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza, tendo alguma coisa sobre a cabeça, e aliás, aqui vai depender da tradução, obviamente, então a tradução da CCB que ele usa lá, ele faz tendo cabeça descoberta, né? Então vamos lá. Tendo alguma coisa sobre a cabeça, desonra sua própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é o mesmo que se tivesse rapada, porque se a mulher não se cobre, raspe-se também. Mas se para a mulher é vergonhoso, aliás, eu vou até deixar isso daqui, ó. Mas se para a mulher é vergonhoso se cortar ou raspar, que se cubra. Tá certo? Aliás, deixa eu ver qual que é esse versículo, é o 6. Deixa eu colocar aqui para ficar em vermelho. Em verde, né? Porém, o homem não deve cobrir a cabeça, pois é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de autoridade por causa dos anjos. Porém, nem o homem é sem mulher, nem a mulher sem homem no Senhor. Deixa eu ver aqui. Porque assim como a mulher vem do homem, assim também o homem pela mulher, porém tudo vem de Deus. Aí ele fala assim: julgai, uma coisa muito importante, deixa eu ver aqui. E, que acabou indo aqui, passando. Nem a mulher, papapá, papapá, cadê aqui? É porque pulou aqui, ó. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? É uma pergunta que ele faz com base no texto que ele falou aqui em cima. Então, o apóstolo Paulo que fez isso daqui. Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: a gente precisa entender o que é doutrina. Tá certo? Antes de. Porque para você considerar uma coisa doutrina, primeiro você tem que entender o que é doutrina. E a gente tem algumas definições de doutrina aqui, ó. Eu vou até pegar uma para vocês aqui, ó. Que aí eu vou pegar uma definição geral de doutrina. Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas. Conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso ou econômico. Então, para a gente, é um conjunto de ideias básicas contidas no nosso sistema religioso. Para que alguma coisa seja considerada doutrina, existem doutrinas aí da igreja cristã. Por exemplo, salvação pela fé. É uma doutrina cristã, tá certo? Aliás, faz parte até dos 5 solas da reforma, né? Então, que a salvação é através da fé, sola fide, né? Então, o que que acontece? Isso é uma doutrina cristã. Por que que é uma doutrina cristã? Porque a gente pega em, basicamente, todos os textos ali, a gente focando no Novo Testamento, obviamente, todos os textos, a grande maioria esmagadora dos textos que estão tratando de salvação, eles sempre trazem a salvação como através do elemento fé, tá certo? É, com exceção o livro de Tiago, que ele fala sobre a questão das obras, mas ele, na verdade, as obras ali no livro de Tiago são justificativa da sua fé. Então não é que Tiago prega a salvação por obras, mas assim, mas isso é uma doutrina cristã, porque é algo que está em abundância no texto e a gente consegue ter certeza que isso era alguma coisa defendida pelos apóstolos. Então, a gente já começa uma pergunta bastante importante, porque ao invés da gente começar a debater sobre o texto e não sei o que lá, mas Paulo disse, mas Paulo não disse, não sei o que lá, a gente tem que ter essas perguntas respondidas antes. Então, tá. A primeira pergunta é: onde isso é citado na Bíblia, além de Coríntios 11? Entendeu? Que existe alguma obrigação, por exemplo, da mulher para estar na presença de Deus precisa se cobrir. Então, peguem. Aliás, você que está assistindo, deixa aí nos comentários do vídeo se tem algum outro lugar que vocês conhecem com isso. Não vale trazer aquela passagem de que Rebeca se cobriu com o véu para receber o noivo, né? Porque isso daí o contexto é completamente diferente.
Então, esse exemplo é um exemplo ridículo, né? Mas assim, fora isso, o que que vocês acham aí? Existe algum outro lugar? Para encurtar o assunto, não existe. Existe ali em Coríntios essa citação. Ótimo. Então, a ideia de que isso é uma doutrina já começa a ficar um pouco complicado. Mas beleza, mas está na Bíblia. Então, ok. Então a gente vai fazer algumas outras perguntas aqui para que a gente, de repente, tenha uma compreensão disso. É, Lembrando que qual é o objetivo ali? A mulher que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta. Bom, a pergunta que eu faço é: se a mulher tiver a cabeça descoberta perante o texto que está na tela e que a gente acabou de ler, existe alguma passagem no texto que diga que a mulher com a cabeça descoberta, ela não é ouvida por Deus? Então, olhando o texto, não existe essa ideia, tá certo? Então, então quer dizer, então peraí, então a função do véu não é fazer, digamos assim, o véu ali é o canal de ligação entre a mulher e Deus. Isso, se o texto estivesse afirmando isso, que obviamente não estaria, seria um texto contraditório com a Bíblia. Seria realmente uma complicação. Mas como nós cremos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, então é por isso que não tem. Porque nas Escrituras, por exemplo, a gente encontra a gente encontra Cristo ensinando a orar. E ensinando de maneira geral, por exemplo, aquela oração do publicano e do fariseu. Primeiro que eles oravam de pé. Aliás, tem um vídeo meu aqui sobre oração, e isso eu cito nesse vídeo. Se você está com alguma dúvida, volta no vídeo lá, assiste o vídeo sobre oração. Se a oração é em pé, sentado, deitado, o que que seja. Então, mas, naquele vídeo do publicano e do fariseu, ali fica claro que Cristo, qual que era o mecanismo pelo qual a pessoa saiu justificada na oração? Foi o quebrantamento de coração. Enquanto um estava cheio de si, o outro estava quebrantado na presença de Deus. Ambos em pé. Ou seja, exteriormente não tinha nada que um modificasse do outro. Não era posição, não era uma indumentária, não era nada disso. Então, isso já mostra que, perante as Escrituras, então, essa primeira pergunta, Deus não ouve alguém sem véu? Já a resposta está aí. Na verdade, Deus ouve e pronto. E o próprio texto não diz isso. Então tá. A gente pode fazer uma outra pergunta, então. Então, beleza. Então, se isso não afeta a oração em si, deve afetar alguma coisa na comunhão da mulher com Deus, portanto, deve comprometer alguma coisa, porque é uma doutrina, entre aspas, né? Que a gente já viu aqui que não tem caráter nenhum de doutrina, isso, entendeu? Mas assim, é uma doutrina, então se você não cumpre, você pode ter a sua salvação comprometida ou não sei o que lá. Bom, beleza. Então vamos fazer de novo um paralelo com o texto. Fazer um paralelo do texto com a Bíblia. Aliás, deixa eu até voltar aqui. Eu deixo aqui, aí eu volto daqui a pouco no texto. Então a gente vai fazer de novo um paralelo desse texto com o restante da Bíblia. O que que a Bíblia afirma, digamos assim, como doutrina, o meio pelo que se dá a salvação? Não é pela fé? Então pronto. Nós somos salvos pela graça mediante fé. Ponto. É isso que as escrituras. Isso é a doutrina. Salvo pela graça mediante fé. Tem alguma obrigação nesse meio do caminho? Quer dizer, um pano na cabeça vai fazer a pessoa. O não usar um pano na cabeça vai fazer a pessoa ter a sua fé, a sua salvação comprometida? Porque aí teria que mudar o texto. Então, o homem é salvo pela graça mediante fé. A mulher é salva pela graça mediante fé se usar véu. E isso não é bíblico. Então, isso é claro. E outra coisa, a gente tem que ter um cuidado gigantesco quando a gente fica querendo aplicar texto fora de contexto. Isso daqui eu vou trazer até esse exemplo para você, justamente nessa questão da salvação. Deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu ver aqui se aparece aí para vocês. Eu aqui, ó.
E, aliás, quem quiser conferir na Bíblia aqui, deixa eu ver, por que não tá abrindo isso? Voltei aqui. Na verdade, deu uma travada no computador aqui. O computador é um pouco antigo, aí trava aqui. Ele não estava funcionando. Mas, beleza, vamos voltar. Então, eu disse que não ia fazer nenhum corte. Eu vou ter que fazer esse cortezinho, porque senão vai ficar esse tempo grande aí sem nada. Bom, beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos trazer aqui um texto, então. A nossa preocupação em aplicar texto fora de contexto. Vamos lá. Você pode pegar na sua Bíblia aí 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Vamos lá. Porém, não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas sim que esteja em silêncio, pois primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Porém, ela se salvará, ó, aqui, ó. Ela se salvará tendo parto, se permanecerem na fé, amor, santificação com sobriedade. Olha só, o que esse versículo diz? Que a mulher se salvará tendo filhos. Vamos pensar na aplicação direta do texto. Vamos tirar, obviamente, vamos fazer uma aplicação bem ruinzinha desse texto. E vamos lá. Então, teoricamente, o texto está dizendo que a mulher só se salva quando tem filho. Significa que as mulheres que não têm filho, que têm problema para ter filho, que não engravidaram, tudo para o inferno. Será que é isso que esse texto está falando? Simples. Compare com o resto das escrituras. Não pode ser isso que esse texto está falando. Como o objetivo aqui não é fazer uma exegese daquele texto, tá? Então, quem tiver dúvida, depois deixa aí nas perguntas. Talvez eu grave um vídeo para falar sobre esse assunto em específico. Mas, assim, pode ficar calma, tranquila, quem é a mulher que está assistindo aí, que não é isso que esse texto está falando, tá bom? Então, esse daqui é um pequeno exemplo que eu trouxe para poder mostrar que essas ideias de ficar criando doutrina de texto solto é uma complicação grande, entendeu? Então, vamos lá retomar o nosso raciocínio aqui. Então, tá, eu trouxe esse texto. Então, respondendo a pergunta que eu fiz a princípio, a mulher sem véu tem salvação comprometida? Também não. Então, lembra das duas primeiras perguntas. Deus deixa de ouvir a mulher sem véu? Não deixa. A mulher tem a salvação comprometida por causa disso? Também não. E quem afirmar o contrário, eu quero ver a base bíblica para afirmar qualquer coisa dessa. Tá certo? Assim, e outra coisa, uma terceira coisa que eu pensei em trazer aqui, deixa eu botar lá o texto novamente aqui para vocês verem o seguinte aqui, ó, texto de Coríntios. Esse texto, ele tem um forte elemento cultural vinculado a ele. Primeiro, tem duas questões nesse texto. Aqui no versículo 13 e o outro aqui, deixa eu pegar o versículo. Ó, olha aqui, ó. No versículo 6. Porque se a mulher não se cobre, raspe-se também. Mas, se para a mulher é vergonhoso se cortar ou se raspar, que se cubra. Aí vamos supor, eu estou ouvindo isso aqui no Brasil. Aí você vai e me pergunta assim: é vergonhoso a mulher ter cabelo cortado ou cabeça raspada? Eu vou falar assim: não. Me diz qual é a vergonha da mulher ter cabelo cortado ou cabeça raspada. A cabeça raspada é incomum, assim, são poucas mulheres que têm, mas tem mulheres que têm. E isso torna alguma vergonha? Vergonha, lembra só, vergonha é algo que te causa uma, digamos assim, quase que um comprometimento moral, entendeu? É esse que é o problema. A vergonha é algo que te causa assim, você querer se esconder, é basicamente um comprometimento moral. Por um acaso, a mulher ter cabelo cortado, raspado, traz alguma vergonha para a mulher? Então isso daqui mostra que alguma coisa acontecia em Corinto que trazia essa questão de, de vergonha para esse contexto. Por isso que Paulo falou. Outra coisa, Paulo deu isso como doutrina? Ele faz uma pergunta no final.
julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Simplesmente se ele deu essa autoridade, a igreja pode falar assim, não, a gente julgou, é decente, não tem problema. E aí? Entendeu? Então, os elementos que tem nesse texto. Mas, aí a pergunta que pode surgir, tá, eu entendi tudo isso que você falou, mas, assim, então qual que foi a razão do apóstolo ter se dado ao trabalho de se escrever esse texto? Bom, quando a gente olha esse texto de maneira geral, tá certo? De maneira geral, o que a gente entende por esse texto aqui é que, ó, e eu vou até abrir um parênteses. Existem várias explicações sobre isso. Tem algumas pessoas que dizem que ali em Corinto tinha mulheres da vida, né, para não falar a palavra, mulheres aí da vida e tal, que tinham esse costume de cortar, raspar a cabeça, porque elas eram, inclusive, mulheres da vidas cultuais e coisa e tal. Só que assim, sinceramente, eu já andei olhando muito isso daí, me parece ter uma base histórica fraca. Pode ser isso? Pode ser. Só que assim, eu não tenho como afirmar isso, porque me parece uma base histórica muito fraca esse tipo de coisa, porque lá era um porto e tal e tal e tal. Então eu prefiro me ater aos elementos que as escrituras trazem, ponto. Pode ser até isso, pode ser, né? Eu não estou negando, mas historicamente eu já vi algumas pessoas questionarem isso, tá certo? Mas vamos lá. É... Qual é o objetivo desse texto? Você vê que começa aqui, ó. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, eu vos louvo de que tudo vos lembrais de mim e retende as minhas ordenanças, assim como entreguei. Então aqui, ó, esse mas, quer dizer, ele estava elogiando, mas tem alguma coisa a melhorar. E o que ele diz que tem a melhorar? Quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é Deus. Então o que ele estava tratando aqui? Ele estava tratando da questão da figura masculina e feminina, como no final do texto ele diz isso, ambos são iguais perante Deus, mas com papéis diferentes. O texto que a gente acabou de ler lá em 1 Timóteo diz que a mulher não pode ser mestre, ensinar na igreja. Ou seja, ela não pode exercer autoridade, portanto não pode ser pastora também. Aliás, esse daí é um outro tema bastante controverso, né? Controverso assim, porque tem alguns defensores aí que, na minha opinião, fora das escrituras. Mas beleza, vamos focar aqui. Então, quer dizer, o que ele estava tratando aqui era alguma questão em. E aí tem gente que fala que, de repente, com essa compreensão de que todos somos iguais perante Deus, não há diferença entre homem, mulher e coisa e tal, havia um grupo que queria tomar a liderança da igreja. Então, isso é o que o texto mostra que pode estar acontecendo. Então, o que Paulo estava ensinando aqui é que, apesar de sermos iguais, como o Deus, nosso Deus, é trino, igual em poder, igual em operação, mas em diferentes posições, porque Deus, inclusive, na ordem da criação, criou o homem, criou a mulher. Portanto, o varão é cabeça da mulher. E Cristo é o cabeça do homem, e Deus o de Cristo. Então, quer dizer, não é que você seja, e aliás, ele deixa isso bem claro. Isso daqui é um negócio assim contra o machismo completamente, ó. Porque aqui, ó. Porque apesar dele colocar, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Porque o homem não provém da mulher, mas sim a mulher do homem. Por quê? Foi tirado da costela de Adão. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Por quê? Porque Adão estava só, viu Deus que isso não era bom, criou uma adjutora, uma companheira. Isso que foi o objetivo. Portanto, a mulher deve ter sobre si, blá 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 blá. Porém, ó o porém aqui, ó. Porém, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque qual que é a diferença? Que é o seguinte, apesar da mulher ter vindo do homem na criação,
eu nunca vi nenhum homem dando à luz a ninguém, muito menos a mulher ou qualquer outra coisa. Então, portanto, como o homem veio da mulher, a mulher, assim como a mulher veio do homem, o homem também vem da mulher. E todos vêm de Deus. É isso. Não há diferença de importância. Não há diferença de, não, eu sou superior. Não, não há essa diferença. Há essa diferença organizacional na igreja. E, aliás, por quê? Porque foi o plano de Deus. A mulher foi criada como adjutora, existem muitas atividades, ao homem cabe certas coisas, à mulher cabe outras coisas, e isso digamos assim, no escopo de igreja. Porque o foco aqui está no escopo de igreja. Ninguém está falando da vida cotidiana, de poder trabalhar, estudar e coisa. Ninguém está falando disso. Está falando no escopo de igreja. E no escopo de igreja é isso daqui que tá. Entendeu? Então, me parece que esse texto tinha muito mais esse objetivo e possivelmente era um costume daquela região. Como a gente sabe que, por exemplo, existem principalmente muitos países no Ocidente têm o costume da mulher cobrir a cabeça, e não é de hoje, entendeu? Então era um costume que trazia uma diferença, porque quando você olhava para uma figura distante com a cabeça coberta, você sabia que era mulher, porque era o costume, tá certo? Então, possivelmente, o que se depreende do texto? Que elas estavam se rebelando contra esse costume. Ele falou, não, peraí, vocês têm que saber que existe essa questão imposição. Então, somos iguais perante Deus, mas com diferentes operações. Então, portanto, como você é adjutora, use o véu, entendeu? Cubra-se. Era esse o ponto. Então, essa aqui me parece, digamos assim, a explicação mais plausível para esse texto. Entendeu? É o que me parece como uma explicação mais plausível. Deixa eu ver aqui, eu fiz umas anotações, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu preciso falar aqui que eu anotei para não me perder nas ideias, né? Mas assim, é isso. Então, esse texto. E aí, qual que é o problema? O problema é que, por exemplo, algumas instituições com referência a CCB aqui, ela pega o princípio, taca no lixo e fica com a imagem exterior. Então, o princípio, por exemplo, conhece casamentos em que há uma briga gigante, não há nem o amor, porque essa que é um negócio muito legal da palavra de Deus, porque na palavra de Deus ela não impõe sobre a mulher um fardo e deixa o homem livre. Não, ela diz assim, que a mulher tem que ser submissa ao marido, só que o marido tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, a gente vê, por exemplo, a mulher lá bonitinha, com o véu na cabeça e tal. Dentro de casa, um pé de guerra, não respeita o marido e não sei o que lá, e o marido não respeita a mulher. Para que serve aquele negócio na cabeça? Primeiro que culturalmente não representa nada. Entendeu? Na nossa cultura não representa absolutamente nada. Se você colocar um véu e sair na rua, a pessoa vai achar que você está com algum problema ou vai achar que de repente que você é de alguma religião aí oriental. É isso que a pessoa vai achar. Ela não vai olhar e falar, não, ela está com a cabeça coberta em sinal de respeito ao marido. Não vai ter isso, porque na nossa cultura isso não existe. Entendeu? Então esse é o ponto. Então é um texto complexo porque falta muitas lacunas históricas para gente. Mas assim, se você faz essa análise em comparação com as escrituras, entendeu? Torna esse texto muito mais fácil. Esse é o meu entendimento, é o que eu queria conversar com vocês sobre esse texto. Deixem aí os comentários, tal, se ficar com alguma dúvida, alguma coisa, que eu falei de diversos assuntos, que aí de repente eu gravo um outro vídeo, tá vendo? Demora, mas eu faço, é porque eu tenho muita coisa para fazer, então realmente é difícil assim de dedicar tempo para ficar gravando muito vídeo, mas aí me ajudem aí, dê like, curta, compartilhe, se inscreve no canal, porque o YouTube acaba mandando vídeo para mais pessoas e acaba sugerindo os vídeos, acaba trazendo aí esse ânimo a mais pra gente estar cada vez gravando mais vídeo, tá bom? Então a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, hein? Tchau, tchau.